Olá pessoal do Saúde e Evidência, tudo bem? Meu nome é Alex Eleutério, estou aqui com Rafa Assis Aziz, ou Aziz Assis, eu sempre uma hora. Estou aqui de azul, né, de unissex azul, porque o assunto hoje é enfermagem, né? Trouxemos um convidado mais que especial, Max Nascimento. Pessoal, Max Nascimento, ele é ativista da enfermagem, ele é suplente de vereador em Goiânia. Fala mais de você, Max, o que mais você faz além disso tudo? Alex, antes de me apresentar, eu queria agradecer vocês ao convite para esse canal aqui que só fala em saúde, né? Saúde em Evidência, bem sugestivo o nome, porque a enfermagem ela quase não tem espaço para se pronunciar. Então, como eu sei que o canal é um canal que vai estar expandido no Brasil inteiro, eu agradeço vocês em nome dos 2,5 milhões de profissionais hoje em ativa no Brasil. Meu nome é Max Nascimento, eu sou, como vocês falaram, ativista, né? Corro atrás mesmo dos direitos da enfermagem, sou técnico de enfermagem, né? Atuo também como técnico de mobilização ortopédica, sou primeiro suplente de vereador em Goiânia, sou servidor público, né? Já passei por vários locais aqui como servidor, SAMU, né? E fui diretor de unidade, então até a gente tem uma experiência longa dentro da área da saúde, né? Tenho mais de 20 anos aí na formação como técnico de enfermagem, tenho uma formação também de gestor hospitalar, né? E assim, a gente tem uma história longa de luta, né? De coisas boas e coisas ruins, mas que faz parte da vida. Então, à disposição de vocês para a gente poder decorrer dessa profissão bonita, não só a minha, como aqui o farmacêutico, o biomédico, porque nós fazemos parte de uma equipe multidisciplinar, e aqui eu sei que vou ter duas referências para poder responder bem o que vocês querem. Max, você falou duas coisas importantes aí. Em primeiro lugar, a importância de mostrar a enfermagem, né? Em segundo lugar, a questão da saúde multidisciplinar. O Saúde em Evidência nasceu há 5 anos atrás para mostrar isso, né? Nada contra mostrar ator de televisão, nada contra mostrar Neymar, mas eles já têm espaço demais, está na hora de mostrar os valores da saúde. E a enfermagem, é impossível falar da área da saúde sem falar da enfermagem, ela que sustenta a área da saúde. E tem pessoas que acham que a saúde só existe após a pandemia, não é isso? E o Saúde em Evidência, muita gente acha que ele nasceu da pandemia. Não, a gente já atuava antes. Fala um pouquinho do que a pandemia significa ou significou para toda a área da enfermagem. Mudou o status, mudou o patamar, virou a chavinha ou continua mesmo? Infelizmente, a enfermagem começou a ser reconhecida, às vezes, durante a pandemia. Durante essa tragédia que aconteceu no mundo. A partir daí o pessoal começou a dar como você falou, virou a chave na questão do, poxa, o profissional da enfermagem, parece que ele tem um papel importante nessa questão, né? E a partir daí a gente começou a ter aquele destaque, né? Porque, com todo o respeito aqui ao biomédico, ao farmacêutico conceituado, mas a enfermagem é quem fica 24 horas ali próximo do paciente, né? E tanto que, por causa dessa proximidade, o número de óbitos que veio da área da saúde, infelizmente, foram mais da área da enfermagem, né? Temos dados aí que realmente é de cortar o coração, né? Então, assim, inclusive a própria população, não só do Brasil, mas mundial, começou a tratar a enfermagem como super-herói, pôr capinha lá, né? De super-homem, aquela coisa. A gente sempre se sentiu elogiado por isso, lógico, né? Pelo reconhecimento, mas a gente brincava, ó, de população, a enfermagem não é super-herói não, e super-herói paga conta, água, luz, tem que levar comida para casa, né? Então a gente queria um reconhecimento de fato, não só, né, como elogio, mas na questão também da dignidade, do salário melhor. Porque essa questão aí da enfermagem não tem esse valor, vamos dizer assim, na questão financeira, de investimento, já é uma coisa cultural, né, que já vem lá desde o início da história da enfermagem, né, vem lá da década de 50, quando começou a regulamentar ali a profissão, né, também pela visão da questão política de investimentos, na enfermagem, ela sempre foi deixada de lado. Quanto tempo demorou para poder mexer nesse piso, a falar no piso, a tentar mudar esse piso? Ele está estático há quanto tempo? Aziz, na verdade o piso salarial é uma briga que já vem há mais de 20 anos. Acho que tem profissionais nossos aí que morreram, que começaram essa briga aí e não viram, né? Na verdade até hoje não mudou, né? A gente tem uma lei que foi aprovada, está na Constituição, se você abrir lá na Constituição, lá no artigo 198, é o piso salarial da enfermagem. Mas
de fato ainda a gente não tem, por alguns detalhes aí, né, que foram colocados, né, que a gente vai falar aqui, mas tem mais de 20 anos isso aí. E com a pandemia, com o destaque da enfermagem, né, lógico, com respeito a todos os profissionais, começou então a gente ter uma visão de, espera aí, a gente é super-herói, então super-herói, né, e aí a gente começou então, vamos novamente brigar por isso aqui, e aí quando a coisa começou. Quer dizer que em 2022, ano da tecnologia e da Copa do Mundo, como diz meu amigo Toguro, ó, biscoitado, a gente ainda está discutindo se piso de enfermagem é uma coisa viável, não é viável, se é justo ou não é justo. Piso da enfermagem é viável? E outra coisa, muita gente fala do piso, mas a gente não teria que estar discutindo o teto? Alex, se hoje a enfermagem não é valorizada, é muito por causa dos políticos. Então, se a enfermagem não é valorizada hoje, culpa única e exclusivamente dos políticos e um pouquinho culpa nossa também da gente não se ligar nessa questão política de poder brigar pelos nossos direitos. A enfermagem aprendeu que não pode mais terceirizar a sua luta. O que seria terceirizar a sua luta? A gente não pode ter mais pessoas que não são da enfermagem nos representando. Porque mais do que ninguém você é um farmacêutico conceituado, e acho que até biomédico também. Você sabe que para entender do que você passa, só quem passa o que você passa, assim. Eu não posso aqui ficar, entendo até qual que é a rotina de vocês, porque eu estou dentro da saúde, mas para falar realmente a dor que você passa, aquilo que você passa, é quem realmente é da área. O problema é que nós tivemos muito tempo e temos até hoje pessoas que defendem a saúde por fora, mas não sabe nem por onde que passa uma escala de hospital, uma escala... Não sabe o que é um plantão. Não. Nunca dividiu um sanduíche no plantão. Não sabe o que é tomar um café de madrugada para continuar ali alerta. Não sabe o que é dividir 3 escalas de 12 horas, né, fazendo 36 horas, né? Aí chegar ali de madrugada você tem que tomar café para poder não dormir. É interessante que você está falando que quando eu ingressei na área da saúde, eu conversando com os professores, com os profissionais que já trabalhavam na área, essa falta de representatividade não é só na farmácia, é incrível, assim, acontece mais na medicina, tem muitos médicos dentro da política, mas você vai ver nas outras áreas, nas outras classes, não tem, falta muito, não sei se foi por interesse, se foi por dificuldade de entrar. Na própria biomedicina também agora, recentemente teve uma briga para entrar dentro da política, uns deputados, para representar a biomedicina e tudo. Mas é um fenômeno que acontece nas outras áreas e não deveria, principalmente na enfermagem, como você mesmo disse, né? Tá na linha de frente ali, fora da pandemia ou dentro de uma pandemia, né? Então é importante ter essa representatividade. O que acontece? Eu sempre falo para meus colegas da enfermagem o seguinte, a gente plantou e está colhendo. Porque muitas vezes o profissional da enfermagem sempre preferiu votar no médico do que no colega do lado. E a gente aí nós demos um tiro no pé. Nós demos um tiro no pé porque foi justamente os empresários, donos de hospital, muitas vezes aquele médico que você colocou lá, que está dificultando o piso sair. Então, eu falei para o pessoal, é hora da gente acordar nesse sentido. Ou a gente faz política, trabalha pra gente, ou a gente vai viver sempre nessa. Existem 2 países ali, dois Brasis, 2 mundos, na verdade, né? Um mundo público e um mundo privado. E o profissional de saúde é refém disso, concorda comigo? Sim. No mundo público, hoje a gente tem um salário maior, um pouco maior do que o privado, tudo bem, a gente entende, mesmo não sendo o salário ideal, é levemente maior, certo? Quando a gente fala no setor público, esbarra no financiamento, da onde vem o dinheiro para pagar o piso, certo? Da enfermagem. E outras categorias não se pergunta muito isso. Respondendo, pessoal, tem dinheiro para pagar a enfermagem? Eu sei que tem, mas eu quero ouvir de você. Dinheiro tem, né? Isso aí, né? É uma pergunta retórica, tem. Inclusive, nessa questão do piso salarial, quando ele foi aprovado lá no dia 4 de agosto, publicado no dia 5, logo depois o ministro Barroso, ele suspendeu, com a ideia de que
era constitucional, porque passou nas duas casas, no Congresso Nacional, teve todo o rito ali, porém se esbarrava numa coisa, da onde viria a fonte de custeio. Olha, vai aqui uma crítica, né? E desculpa se de repente se eu vou ser censurado depois, mas vai uma crítica aqui não, você pode ter certeza. No STF, porque isso não é papel do STF. A questão de onde que veio ou não vem, não cabia a ele. Ele tinha que falar, o piso é constitucional? Pronto, para dentro, seguir os ritos normais? Pronto. Essa questão da onde viria a fonte de renda não era papel dele. Mas aí ele suspendeu por 60 dias, mas a lei se entendia o seguinte, ele suspendeu por 60 dias, mas a outra interpretação da lei foi que ele não só suspendeu por 60 dias, mas ele suspendeu até que se apresentasse a fonte de custeio. E aí se falou muito em várias fontes, e de repente regulamentar o jogo do bicho, as commodities lá, né, do petróleo, aí foi, né, muitas coisas foram faladas. E aí chegou-se então, né, o deputado Mauro Benevides, ele estudando lá uma das fontes de custeio, ele chegou à conclusão que poderia tirar essa fonte do superávit, né, daquele que ia para os estados, né, eu esqueci o nome que se dá, a gente vai lembrar no decorrer aqui, eu vou falar para vocês, só que é o seguinte, foi criada a PEC 27. Essa PEC 27 fala que seria pegado desse superávit, desse fundo que vai para os estados que na questão de ligada à saúde. Eu vou lembrar aqui direitinho e a gente vai comentar. Essa PEC 27, ela é parecida com a PEC 390, que já começou a correr dentro do Congresso Nacional, que fala justamente sobre a despesa da educação e da saúde. Como essa PEC 27 ela é parecida com essa, o que eles fizeram para poder ganhar tempo? Eles colocaram a PEC 27 numa comissão a pensar com a 390. O que seria pensar? Como tem um projeto que é parecido com o outro, então esse aqui vai a pensar, esse vai ser acessório desse aqui. Como esse 390 já passou por CCJ e outros lugares, então pondo ele como acessório da 390, ele já sai lá na frente, já não passa, por exemplo, numa CCJ da vida. Né? Então dentro dessa PEC 27 a gente teria essa fonte de custeio, né, que é tirada aí desse superávit aí dos fundos do governo federal que é mandado para os estados e municípios. Exemplo, vamos supor que o governo lá mandou 1 bilhão para gastar em determinada coisa na saúde. Gastou 900 milhões, 100 milhões, pega aquilo que sobrou, que é o superávit, e é mandado para o FUEF, que é o fundo da enfermagem que foi criado. Então daí poderia se tirar. Porém, já surgiu uma outra questão, que poderia acontecer uma incoerência, porque esse governo que está fazendo a transição agora falou que vai, né, está querendo uma PEC, fura-teto, de 180 bilhões, e conversando com os representantes da enfermagem, eles falaram que o piso salarial poderia tirar furando esse teto. Poderia vir do furo desse teto. Desses 180. 175 bilhões ficaria para o auxílio, Brasil que hoje transformou Bolsa Família novamente. E os outros que sobrassem investiria na farmácia popular e no piso salarial. Ué, mas se eu tenho uma PEC falando que tem um superávit, como que eu tenho um teto do gasto aqui, né, que vai furar? Então tá tendo uma incoerência aí. E pode ser que nessa transição, nessa questão de, não, eu pego e pago por aqui, pelo esse fura-teto, ou eu pago por esse aqui, pode ser que nessa hora aí nós vamos dançar, né? Porque como é que vai fazer? Né? E hoje o investimento aí, nessa questão aí que eles falaram, como o deputado Mauro Benevides falou, o investimento nesse fundo, né, que poderia tirar de superávit aí, do governo federal é 32 bilhões. Desses 32 bilhões, tiraria 11 bilhões para poder pagar o piso salarial, né, que seria esse superávit, que seria essa sobra. Mas agora que essa questão da transição do governo aí, eles falando que eles podem furar o teto e pôr a enfermagem dentro dessa questão, né? Como é que vai ficar essa questão, né? E quem responde isso? Quem ajuda a enfermagem nisso? Qual que é o representante da enfermagem lá dentro? Olha, hoje
de 500 e tantos deputados, nós temos uma enfermeira lá, que é a Carmen Zanotto, que foi uma das que é idealizadora, sempre teve puxando a questão aí da luta da enfermagem, uma. Agora nós vamos ter o presidente do ex-presidente do Corém de Minas Gerais, que se elegeu a deputado federal, né, que vai ser mais um que vai estar lá. Mas assim, graças a Deus, assim, tem um pessoal lá dentro assim, que parece que comprou a causa da enfermagem, e isso é muito bom, né, de ter comprado essa causa aí. Tá tudo certo, eu acho que a coisa está caminhando. Eu acho que o grande problema agora, Alex, o Aziz, não é nem a área pública, porque não foi a área pública que questionou de onde quer pagar. Houve uma carona dos prefeitos, depois que os empresários donos de hospital, da Federação Nacional de Médicos, questionou sobre o piso salarial, foi aí que o Barroso suspendeu, para os particulares. Até aí o público estava de boa, tanto que ia pagar em janeiro. Decretou em agosto o piso salarial, o particular ia começar a pagar, e como a gente estava num período eleitoral, agora, quando foi decretado o piso, não poderia se pagar para a área pública. Então a área pública teria que ficar para janeiro, que é lei, né? Então em janeiro, acabou ali o período eleitoral, não pagaria para a área pública. Quando o pessoal, o empresário da Federação Nacional do Dono de Hospitais, Clínica de Hemodiálise, entrou lá questionando que eles não teriam como pagar isso aí fizeram a marcha dos prefeitos, foram em Brasília, falando que o governo federal estava fazendo gracinha, entre aspas, querendo dar presentinho, né, para enfermagem, para outras categorias, e aquilo ali os municípios não dariam conta. Mas depois que eles viram que o Barroso deu moral para a coisa, né, que o STF deu aquela moral. E aí eu fico me perguntando, mas na hora que eu estava lá no hospital, no município, dando a minha vida, ou muitos que foram lá deixando o filho doente em casa, um ente querido ali, para poder dedicar o outro com um salarinho daquele tamanhozinho, ali não quebrava não. Agora né? quebra. Agora quebra. E até eu falei em vídeo meu, falei assim, gente, que eu tenho né, sempre no meu Instagram, eu sempre respondo o pessoal, falei assim, vamos gravar o nome desses prefeitos aí, porque agora na próxima eleição, vai quebrar a enfermagem de lá na Uni e votar nele. Vai ser difícil. Vamos colocar, já que a gente realmente vai fazer a marcha de não votar em você. E assim, eu sempre trabalhei na área da saúde, sempre dei plantão, e a época que eu menos tive emprego, eu tinha 2. Quer dizer, hoje essa é a realidade da enfermagem. Às vezes você chega num plantão parecendo um zumbi, para você ter um salário digno. E será que a pessoa, né, Rafa, será que a pessoa não pensa que é o filho dela que vai ser atendido por esse profissional? A gente vê isso que não pensa mesmo. E esse pensamento privado dentro da área da saúde, ele é predatório, sempre foi, a gente sabe, não é nem polêmica mais falar que quem está na cabeça do negócio vai pensar só em lucro, né? Pois é, Max, aqui não tem ninguém ingênuo. A gente sabe que a tabela do SUS está baixa, isso é um problema que deve ser resolvido. Mas me explica uma coisa, Max. Não tem dinheiro mesmo, o setor privado não tem dinheiro para pagar os enfermeiros, a saúde multidisciplinar, não tem como financiar. Os hospitais particulares vão quebrar, Max? Alex, os donos de hospitais têm que tomar vergonha na cara. Foram os que mais ganharam dinheiro na época da pandemia. Eles têm que tomar vergonha na cara. Porque quem mais ganhou dinheiro com essa pandemia foi os donos de hospital. E se hoje, principalmente o servidor da área da enfermagem não é valorizado dentro do particular, culpa do sindicato patronal. Vamos perguntar para eles por que eles não valorizam. Ideia. Então aqui já Fica o convite, Saúde e Evidência é isso. A gente está ouvindo o seu lado, mas a gente convida que os representantes do sindicato patronal, os representantes dos hospitais, a vir ao Saúde e Evidência e dar essa resposta à população, né? Porque é interessante. Vai quebrar mesmo, sendo que foram uma das categorias que mais lucraram, né? Será que lucraram mesmo? Vem pra cá, vem responder aqui, né, Marcos? Esse é um espaço democrático. Sim, claro, e eu estou à disposição para poder, eles estiverem aqui, a gente conversar num debate sadio e tal. Né? Eu vou apresentar aqui a nossa parte, a deles, e eu tenho certeza que, Alex, eu vou conseguir provar que eles têm dinheiro sim para poder pagar um piso digno, né? E independente do piso, agora estamos falando aqui, esquece o piso salarial. Por que o enfermeiro, o técnico, auxiliar dentro do particular sempre foi tão desvalorizado desse jeito? Eu sou servidor público.
o nosso básico pode ser baixo, mas eu tenho um plano de carreira, eu tenho alguns privilégios que meu colega do particular não tem. Agora, vir falar para mim que você não consegue pagar ou valorizar aquele profissional dentro do particular, mas ganhou dinheiro. Teve hospitais aqui que a prefeitura fez convênio na época da pandemia, que o hospital era assim, virou um império, virou outra coisa. Pelo amor de Deus, isso é falta de vergonha na cara dos empresários de falar uma coisa dessa. Eu tenho vergonha de ouvir isso. Vergonha de ouvir. É de se pensar também, né? Essa mentalidade, não valorizar um profissional tão importante, uns profissionais tão importantes que sem eles o hospital não roda, nem existe hospital, né? Porque o hospital não só se faz só de médico, né? Então você pensar em não valorizar esses profissionais e dar mesmo no privado, dar um plano de carreira também, para incentivar o trabalho e melhorar a qualidade de vida de quem está trabalhando lá, ter investimento para eles, faz eles ganharem mais dinheiro, se você for parar para pensar, né? Um profissional trabalhando feliz, um profissional trabalhando sabendo que ele vai chegar lá, ele tem boas condições, ele vai, no final do mês, ele vai ter um salário legal, ele vai trabalhar com muito mais garra. Então, não faz, na minha cabeça, assim, não faz nem sentido você desvalorizar o profissional, seja ele qual for a área da saúde. Essa cultura no Brasil, o serviço, de modo geral, é desvalorizado, né? Aqui você paga um absurdo em carroça, às vezes, né? Você paga absurdo no manufaturado ali, no serviço, no ser humano, você às vezes não tem coragem de pagar o salário. Completamente desvalorizado, né? E assim, uma coisa que ainda pesa pro lado da enfermagem é o seguinte, o pensamento da área pública, né, felizmente, né, agora mudou felizmente, mas infelizmente por muitos anos foi assim, você primeiro adoece, aí eu faço um hospital para você tratar a sua doença e curar. Eles não investiam na promoção e na prevenção, como tem hoje o ESF, que era o antigo PSF, né, nas unidades, no atendimento básico de saúde. Isso vem mudado de um tempo para cá. E desde lá da época da regulamentação da enfermagem, desde essa época, né, que a enfermagem começou de fato mesmo ser ali em evidência, sempre teve muito mais paciente para pouco profissional, né? E aí aconteceu uma coisa até engraçada falando nisso. Quando foi aprovado o piso salarial, o que os empresários fez? Entraram com um processo lá no STF para poder suspender o piso, porém, sem o piso começar, eles já começaram a dispensar o profissional, ou seja, aonde tinha X tem menos X e o piso não foi pago ainda, entendeu? Então assim, chega a ser engraçado para não chorar, né? Ou seja, você nem começou a pagar o piso, você já dispensou ali, você tinha que ter 5, 6 profissionais para poder atender o paciente, você tem muito menos agora e mesmo assim você não está pagando o piso porque você entrou com recurso lá. Aumentou o lucro, né? Aumentou muito, né? Entendeu? Aumentou o lucro. Olha, eu vou falar um negócio para vocês e até no dia que vocês trouxerem aqui os empresários, né, e estiver aqui presente, eu quero perguntar para eles justamente a respeito disso aí, né? Como que eles puderam dispensar os profissionais que estavam ali trabalhando, dando um suporte bom para o paciente ali, dentro da clínica deles, sem ao menos pagar o piso, ou seja, eles não estão nem com prejuízo ainda. Né? Então isso assim, é uma coisa que a gente fica pensando que está voltando um regime escravo aí. Qual que é o valor do piso hoje? Do piso hoje não, do piso que está sendo lutado, que estamos lutando para melhorar, que vocês estão lutando para melhorar. O piso ele já está aprovado como 4.750 para o enfermeiro, 3.225 para o técnico e metade de 4.750 que é do enfermeiro seria para os auxiliares e para as parteiras, né, para os auxiliares e para as parteiras. Então esse é o piso que foi aprovado, porém agora aprovou na fonte de custeio, né? E aí vai poder pagar, né? Na verdade, começou lá na PL 2564, quando ele foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato, que é um delegado. Ó, pra você ver, um delegado que teve que apresentar um piso para a enfermagem, ó. Para a enfermagem, acorda. Tava lá a carga horária de 30 horas, mais um piso onde seria mais de 7 mil para o enfermeiro, 5 mil e pouco para o técnico, que na proporção 50% auxiliar e parteiro. Mais a carga horária de 30 horas, né?
Só que aí vem aquele negócio daqui, cortando dali, né? Você sabe como é que é a política. Corta daqui, corta dali, governo federal. Chegou-se, aí colocou pra gente o seguinte: não dá pra vocês ter piso com carga horária. O que vocês querem? Aí você pensou, pô, eu já faço 40 horas aí, os particulares, né? Eu já faço tal. Então me dá aqui um piso, já que eu estou trabalhando mesmo naquele período, me dá o piso, depois eu corro atrás da carga horária. E retirou-se a carga horária do projeto. A diminuição da carga horária. Continuou, então quem continuou fazendo 40, 40, 20, 20, 36, por aí vai, 44. Então retirou-se do PL 2564 a carga horária e ficou somente o piso. E diminuiu o piso também, chegaram num acordo que não ia ser mais 7 mil para o enfermeiro, 5 para o técnico, bababá. Aí cortou para esse valor agora de 4.750 para o enfermeiro, 3.225 para o técnico e metade dos 4.750 que seria para o auxiliar e para a parteira. Então, a partir daí, passou todos os trâmites que tinha que passar no Congresso Nacional, foi aprovado, tal, até que chegou no Supremo e teve esse problema lá no Supremo, né? Eu penso até que pode acontecer uma coisa muito interessante aí, que o pessoal não se alertou. Pode haver agora a possibilidade de aprovar um piso salarial o pessoal da área pública e o pessoal do particular ainda aguardar um pouquinho. Segurar um pouco. Segurar um pouco, porque essa PEC 27 que está sendo pensada com a 390, ela trata de quem? Do investimento nos municípios, quem trabalha em município, estado, na União e dos filantrópicos. E o particular? Aí entra o segredo, que eu falo para qualquer empresário aqui, que aqui não tem burro. Eles estavam loucos para poder aprovar, eles estão querendo que aprove a desoneração da folha. É o sonho de consumo deles, é a desoneração da folha, por isso que eles entraram lá, né? E, por enquanto, que esse projeto é um projeto paralelo da desoneração, que só 17 segmentos hoje no Brasil tem a desoneração, eles ainda não entraram, mas é o sonho de consumo dos empresários de hospital, que se faça a desoneração da folha. A desoneração da folha é o seguinte, Alex, hoje, tudo que o seu trabalho, o seu serviço que você ganha lá, o empresário paga 20% para o governo federal de imposto. Certo. Em cima do que você ganha, 20%. Com a desoneração da folha, esse imposto pode baixar para entre 1,5% a 4,5%. Esse é o sonho de consumo como empresário. Então, não tomar vergonha na cara, vamos falar que eles queriam isso aí, você entendeu? Porque não foi o público que sugeriu suspender o piso. E olha que o público nós estamos trabalhando com o quê? Uma tabela baixa do SUS, aquela coisa toda que a gente sabe que é dificuldade, mas não foi o público, né? E, infelizmente, né, nós vamos ter que brigar por isso e a gente hoje agradece demais se esse piso foi aprovado. Inclusive, estarei em Brasília junto com o Corém aqui de Goiás, para a gente poder falar com os deputados aí, até para poder também brigar por essa desoneração o mais rápido possível, porque eu, como servidor público, eu quero que aprove o particular também, o piso é para todo mundo, né? Então nós estaremos lá para poder brigar por essa desoneração, viu, empresário? Nós vamos dar esse presente para vocês aí, a desoneração da folha, vamos brigar, tá? Para vocês pararem de reclamar e aqui também acelerar essa questão da PEC 27, que vai ser pensada com essa 390, que eles formaram uma comissão. Essa comissão ela vai ter que ter 10 sessões, reunir 10 vezes. A partir dessas 10 sessões que estiver, manda para o plenário da Câmara Federal, aonde vai estar ali 3/5 dos deputados para poder aprovar. Aí muita gente pergunta assim, Marcos, mas espera aí, vai ter que aprovar em 2 turnos? Porque toda lei tem que aprovar em 2 turnos. E o regimento da Casa fala que para aprovar uma lei tem que ter um período de 10 dias da primeira votação para a segunda. Só que aí o regimento também fala que se tiver 3/5 dos deputados, dos 513, 500 e pouco, né? Me fugiu aqui agora a mente. Se a gente tiver ali 308 presentes, dá para fazer os 2 turnos no mesmo dia. Vai para o Senado Federal, aonde vai passar a primeira, lá tem que passar pela CCJ. Se eles não inventarem nada lá de mexer no projeto, passar pela CCJ, vai para o Senado, aprova, e aí chama o Congresso Nacional para promulgar a lei. A luta ainda é grande, né? Mas assim, você pode ter certeza que você pode contar com Saúde em Evidência. A causa de vocês é a nossa causa. Nós temos também a premissa de ouvir os dois lados. A gente sabe também de toda a dificuldade do setor privado. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Então a gente vai tentar ouvir ali sempre os dois lados.
Mas essa causa realmente é inegociável. A enfermagem precisa ser valorizada, mais que isso, a saúde multidisciplinar precisa ser valorizada, certo? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua primeira presença, tá? Já está convidado para vir outras vezes. Agradeço. Fazer parte aqui do nosso portal. E para a gente fechar, para a gente encerrar, além de você passar o contato onde as pessoas podem achar o Max, né? Você demonstrou aqui tanto conhecimento, onde os enfermeiros, a enfermagem em geral, pode falar com o Max, pode se informar a que pé está o piso, o que eles podem fazer para ajudar e as outras profissões também. Redes sociais? Sim. Hoje eu tenho um Instagram, né, que chama, pode procurar lá, Max Paulino do Nascimento, que é o meu Instagram, e também tem o Facebook também, que é a mesma coisa. Eu quero só deixar aqui para encerrar uma coisa que eu não poderia deixar de informar. Nessa pandemia, 80% das pessoas que perderam a vida dentro da enfermagem foram mulheres. De cada 10, 8 foram mulheres. Desses 80% aí, 70% era auxiliar e técnico de enfermagem, 25% era enfermeiro e 5% médico. Ou seja, as duas primeiras classes que perderam mais vida na pandemia foram o pessoal da enfermagem. Na última pesquisa tinha dado mais de 4.500 profissionais só dentro do Brasil. Um outro detalhe que eu quero deixar aqui, para esses donos de hospitais, pôr a mão na consciência, é o seguinte: a Federação Internacional dos Sindicatos fez uma pesquisa em 150 países. Onde o profissional é mais desvalorizado é no Brasil. Outro dado que eu quero dizer para eles: na proporção de mortes no mundo inteiro, foi aqui onde morreu mais profissional na área da enfermagem. Alex, eu agradeço você, agradeço a Evidência, Saúde e Evidência. Convido a todos aqueles que me acompanham a acompanhar o canal também, porque eu sei que vai vir muita novidade daqui para frente. Com certeza, só está começando. Aos nossos patrocinadores, o momento de falar de vocês é no início e no final do programa. Nós vamos estar liberando espaço para falar e divulgar a marca, produtos de vocês. Agradecer aqui essa conversa. Muito obrigado. Pessoal, falando em patrocínio, eu quero me dirigir às empresas que querem patrocinar o Saúde e Evidência. Saúde e Evidência é um portal que fala sobre ciência e saúde. Então, essas empresas estarão patrocinando a saúde e a ciência, né? É muito fácil falar que a empresa é amiga da ciência, amiga da saúde, certo? Só que nós divulgamos há mais de 5 anos todo o trabalho na área de saúde, profissionais na área de saúde, trabalhos, pesquisas, tudo relacionado à ciência e à saúde. Quero falar também para vocês, quer confirmar uma notícia livre de fake news? Entra no Saúde em Evidência. Lá nós temos vários profissionais que fazem todo o crivo da matéria. Segue também a gente nas redes sociais. Não é isso, Rafa? Exatamente. Max, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.